Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o que fique bem claro. E olha só, você sabe o que é agricultura sintrópica? É um modelo no qual a produção de alimentos ocorre em meio natural sem a intervenção humana. Para conversar com a gente mais sobre este assunto, nós convidamos para o que fique bem claro de hoje o senhor Ernest Goethe, ele que é agricultor e também pesquisador, ele que veio da Suíça e trouxe esse modelo consigo. Dr. Ernest, muito obrigado pela gentileza aí da participação no programa de hoje aqui conosco. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. É um meu prazer de participar nessa história. Prazer é todo nosso. Quem está aqui, quem vai nos ajudar aqui a tocar essa entrevista é o Leonardo Vinck, ele que é da revista Destaque Rural, lá do Rio Grande do Sul, também está conosco. Leonardo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela gentileza aí dessa sua participação no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, Leandro, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Também conosco o Jair Reinaldo dos Santos, ele que é do portal Rural News, lá do Paraná, e que também nos dá o prazer da participação aqui no programa. Prazer em recebê-lo pela primeira vez, Jair. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. É nós é que agradecemos. Deixa eu fazer a primeira pergunta então para o senhor Ernest. Explica para a gente exatamente o que significa agricultura sintrópica, principalmente qual a diferença entre a sintrópica e a orgânica. Bom, a diferença entre essa agricultura que estou fazendo, que deu o nome de agricultura sintrópica e a orgânica, é que eu estou criando agroecossistemas no seu modo de funcionar, na sua dinâmica, no seu estruturamento aos ecossistemas naturais e originais dos locais, e o maior insumo externo que a gente precisa para fazer isso, ou seja, para a nossa produção, para fazer essa agricultura, é o saber. O saber sobre relações, seja sociologia de plantas, sociologia também de micro-organismos com plantas, seja relações entre micro-organismos e plantas, e a gente interage naquilo, ou seja, faz só o papel de otimizar processos e trazer as espécies corretas, convicto que não somos nós para trazer adubo, não somos nós para trazer composto ou alguma outra coisa de fora, senão o único papel nosso é trazer as espécies certo, colocar no contexto certo para ela poder cumprir a sua função prevista para ela a se cumprir. Assim, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, o senhor falou aí, trazer a variedade certa, a produção correta, adequada para aquele ambiente. Eu acho que já deu uma deixa importante e significativa para a gente aqui. Deixa eu passar então, Leonardo, já que o Jair está participando pela primeira vez, eu vou passar para ele então a próxima pergunta, tá bom? Jair, por gentileza. Boa tarde, doutor, senhor Ernest. Eu gostaria muito de saber, nós temos hoje essa relação aí de agricultura, o Brasil hoje é o celeiro mundial, né? O Brasil hoje é responsável é o maior produtor mundial de alimentos e tende aí a ter o encargo aí do futuro, né, alimentar o mundo. Para isso a gente precisa aumentar a produção bastante, né? Como que essa técnica do senhor pode auxiliar hoje o produtor rural brasileiro a aumentar essa produção de uma maneira economicamente sustentável, que é a maior exigência do mundo hoje, né? A produção sustentável. O seu método ele vem agregar a essa agricultura econômica hoje em grande escala que a gente tem? Bom, esse é o meu foco já desde mais anos, trabalhando com agricultores que trabalham em grande escala e, de fato, não muda nada nos princípios, muda a forma de abarcar o assunto e que nossa única como chama, entrave que temos ainda para chegar realmente para poder realizar o que a gente está querendo fazer é mecanização. É mecanização, seja, não mecanização em si, máquinas adequadas para serviços a se fazer, porque a agricultura moderna, convencional quanto orgânica, ela trabalha com monocultivos normalmente ou com poucos culturas consorciados. Eu trabalho com ecossistemas
e nesse ecossistema, e o ecossistema natural e original do local, ou seja, são florestas. O Brasil é um país de florestas. Em 88, de todos os lugares habitados pelo ser humano, inclusive aquilo que é deserto hoje em dia, que é 1/3 do planeta, eram florestas. E o afastar de florestas nos levou sempre para o colapso, ou seja, levou civilização após civilização no colapso. Então, o que estou fazendo é trazer, ou seja, levar a agricultura de num outro contexto, ou seja, trazer, otimizar processos fotossintéticos, otimizar processos de produção de matéria orgânica in situ, matéria orgânica sobretudo oriundo de madeira, porque 88% seria floresta naturalmente. Então, produção de madeira, e essa se deixa muito bem consorciar, ou seja, se eu planto, esse foi todos os testes que eu já fiz, se eu planto 400 árvores, e fiz isso de propósito com o eucalipto aqui no Brasil, 400 me dá uma certa quantidade de matéria orgânica para reciclar. Destopo aqueles eucalipto anualmente, se corta eles a 4, 5, 6 metros acima da terra, deixo só uns poucos galhos para eles não criarem galhos no lateral e repico aquele material. Aquilo pode resultar em uns 5 a 7 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Já melhor, muito melhor que aquilo que a gente está fazendo. Quando eu dobro o número, eu vou ter o dobro. E quando eu cheguei a 2.200 eucaliptos por hectare, e destopando aqueles a 5,50 metros, recortando aquele material na hora de plantio de soja, de milho, de seja outra coisa, aí a gente chega a uns aproximadamente 5 a 7 centímetros de material picado e um ambiente ideal para o desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas plantas, seja da soja, do milho, de verduras, das nossas fruteiras, o que for. Tudo se desenvolve bem e nós vamos criar seja, condições ideais para os micro-organismos do solo que faz desnecessário o trazer de adubo de fora, senão o sistema produz o seu próprio adubo. Ademais, com isso, aumenta a capacidade de retenção de água e aqueles mesmos árvores destopados, com 2, 3 meses, já estão rebrotando fortemente, ou seja, com 6 semanas estão rebrotando, e o ato de rebrotar faz com que eles investem na sua micorriza, ou seja, mandam codificados, exudatos, seja, alimentos para as micorrizas, para aquela parte da micorriza que produz fitohormônios de crescimento para eles. E esses fitohormônios de crescimento, eles repartem para todos os outros, porque a micorriza de todas as plantas do lugar são conectados entre eles. Então, é uma agricultura de informação e que com cada cultivo a gente melhora, enriquece o solo, ou seja, não empobrece ele, senão melhora ele. E assim, dessa forma, transformaremos, ou seja, fazendo isso, transforma-se a agricultura no pesadelo para o planeta, que manda as civilizações embora, também que está trazendo a nossa atual civilização globalizada para o beijo como chama, do colapso. Então, isso traz com que cada ano melhoram as condições de vida, voltam os ciclos normais, volta a água e durante o tempo que a gente não ocupa aqueles lugares assim nos trópicos fortemente, assim na época seca, por exemplo, aquelas árvores destopadas no começo das águas e com um segundo destope um pouco mais leve na safrinha, em janeiro, fevereiro, a partir de junho, julho, agosto, setembro, no pico da seca, é o pico de crescimento daquelas árvores destopadas. Então, quando volta o próximo período de plantio, em outubro, estamos com uma floresta super abundante e que ela, sendo verde no inverno também, não há mais perigo de fogo e não falta mais água, senão
eles criam um ciclo de água de volta, que era, ou seja, fazem, citando Antônio Nobre, fazer de novo funcionar a bomba de água, ou seja, criado pela seja, as nuvens, ou seja, os rios, trazido pelos ventos e levando para dentro do continente e distribuindo no continente, ou seja, não faltará mais água. Pelo que eu entendi aqui, então, na verdade, a primeira providência na introdução de uma agricultura sintrópica é a introdução, a implantação da floresta, né? Para implantar essa floresta, quais as variedades arbóreas necessárias ou adequadas para se iniciar esse processo? Deve-se observar qual a região que se está hoje? Por exemplo, na Mata Atlântica, as variedades arbóreas que dizem respeito à Mata Atlântica, na Pampa, dizem respeito à Pampa e assim sucessivamente para o Cerrado e para a Floresta Amazônica? É mais ou menos por aí? Bom, eu posso fazer aquilo, mas para provocar, eu usei de propósito eucalipto, usei de propósito os mais odiados para mostrar que é função e não é espécie só, sino é função de cada uma das espécies. Então eu introduzo, adoto as espécies que melhor podem. Eu uso aqui na Mata Atlântica muitas árvores também da Mata Atlântica e, de fato, por ter começado a trabalhar num lugar muito degradado na década 80, quando comecei aqui, então eu trouxe muitas espécies da Mata Amazônica, mas também as espécies asiáticas, africanas, e trato elas, e elas se inserem muito bem. E é interessante, como chama, os animais, eles não têm problema com os exóticos, os problemas é somente o nosso. Mas essa é outra questão. Tá, eu uso aquelas espécies que melhor comportam, ou seja, suportam aquele tratamento. Se eu trabalho, por exemplo, em Minas Gerais, naqueles morros não adianta eu chegar com as espécies que foram exterminadas naquele lugar. Eu trago aquelas espécies que eu vejo que podem. Normalmente são espécies de ecossistemas menos privilegiados, enquanto capacidade de retenção de água, enquanto disponibilidade, ou seja, enquanto disponibilidade de minerais naquele momento. Então, podemos falar popularmente com espécies menos exigentes. E por isso que eu falei, usei de propósito e também para provocar o eucalipto, usei no meu lugar, uso jaca, uso, muitas espécies amazônicas e plantam eles junto com as espécies da Mata Atlântica, assim criando, no meu caso, uma mata amatlântica. Ali dentro tem os oiti mais maravilhosos que tivemos nessa nossa Mata Atlântica. Tem todas as lauráceas, tem os mirtáceas que temem aqui, mas o motor, muitas vezes, no início, são espécies consideradas como exóticas, porque são aqueles que melhor podem naquele momento e criando as condições para os outros que estavam no lugar. Seja, se eu trabalho na Mata Amazônica, então, para mim, a meta é trazer de volta a castanha, trazer de volta o açaí, trazer de volta a pacaba, trazer de volta o pequi, trazer de volta todas aquelas espécies que teve no lugar, mas num determinado momento eu tenho que trabalhar quando tudo é degradado com espécies que podem, como fiz isso na região de Campinápolis, seja no município de Campinápolis, Mato Grosso. Uma fazenda com 5.500 hectares, mas 3.500 hectares com areia branca. Cerradinho assim torto, ou seja, tudo ralo. Quando passava se passa de avioneta por cima, se vê a terra branca. Então, naquele lugar não adianta você começar a plantar nem pequi, nem os como chama, os baru, que teve naquele lugar antigamente com baru com fruto de 7, 8, 10 centímetros de diâmetro e 1 centímetro e 2 centímetros de polpa.
as outras espécies que teve antigamente naquele lugar, ou que tem nas terras de cultura do lugar. Se não, usamos o eucalipto. E com aquele eucalipto, plantando ela, destopando ela, uma coisa. Por um lado, na época seca, os mesmos capim, os mesmos gramíneas, assim, de braquiária ou talhando pouco, não secava mais, não seca mais. Ele fica verde. O gado aumenta, segundo uma pesquisa, uma pessoa que fez o doutorado naquele lugar, segundo a pesquisa dela, só por conforto. O gado, debaixo no meio daqueles eucaliptos, aumenta 25% mais no peso, só por conforto. Depois, a produtividade do capim é muito mais alta, cresce tanto na época de chuva e cresce na época seca, condicionado que nós destopamos, podamos aqueles árvores. Aí agora, eles são os criadores depois dos barros antigamente, do Chateauba, do que sei o que for, seja das pacabas, dos pacabi, etc. Eles vão ser os criadores e a gente usa eles como criadores. E aí agora a vaca, no momento, só foi tirada por meio ano, um ano, e depois ela entra de novo com um manejo diferenciado. A vaca, de qualquer forma, ela é um animal migratório, então ela fica só 6 horas. Um quarto de um dia, máximo meio dia numa cela, mas quando você tem plantado árvores em todo canto e plantado isso em filas, a cerca fica muito simples, fica muito barato, pode meter um fio elétrico e aí dá para fazer esse manejo a preço muito baixo e uma produção mais alta do próprio gado e no final, com 10, 15, 20 anos, você tem 30 anos, se quiser, também se planta ainda morgue, se planta o barro, outra coisa, com 30, 35, 40 anos, você tem um rendimento, uma capitalização da fazenda muito alta. Ou seja, valores comparados ao que nós temos hoje em dia, estúpidas de altura, e em vez de ficar cada ano mais pobre o lugar, fica cada ano mais rico, a terra fica mais rica, os animais se dão bem, e o fazendeiro fica bem. E ela, em vez de deixar uma terra degradada, ele deixa uma terra melhorada, e cada uma das suas interações fazem com que a terra melhore. E dessa forma, agindo também em cultivo de soja, cultivo de milho, de algodão, se plantar daquela forma, 1.500, 2.000 árvores por ano, destopando eles, para tirar uns 95, 98% da copa deles, só deixar o toco com uns poucos galinhos que podem se mecanizar. Não precisa nem maquinários muito grandes para isso. A gente somos inteligentes, temos tecnologia, vamos criar a tecnologia adequada. Aí a gente chega a um ponto que a gente produz mais, a preço muito mais baixo, melhora o solo cada vez, aumenta a capacidade de retenção de água e os reservatórios começam a funcionar de novo e o Brasil se transforma no celeiro celeste, no celeiro sagrado, riquíssimo do planeta inteiro. E o brasileiro depois, orgulhosamente, pode orgulhar daquilo que ele faz. É isso que a gente quer, né, Leonardo? Com você. Certo. Ernest, eu estava lendo um pouco sobre sua história. Você trabalhava como geneticista, né, com alterações genéticas em plantas, né, até que se deu conta de que deveria era mudar o ambiente e não as plantas, né? Nós tivemos um boom da agricultura nos últimos anos, diretamente ligada às mudanças genéticas, né, como a soja transgênica, por exemplo, que trouxe aí em suas características altas produtividades e também manejo de plantas daninhas. Agora nós temos sojas sojas com tolerância a lagartas, por exemplo, né? Sojas com resistência a fungos. Enfim, eu falo mais da soja, que é uma realidade aqui da nossa região, mas tem também trigo tolerante a doenças. O que eu gostaria de saber é se nós estamos, então, traçando uma agricultura equivocada, de acordo com a sua
a sua ideia, né, o seu trabalho de agricultura e para onde nós vamos trabalhando e seguindo dessa forma? Mira, essas são duas lógicas. Na agricultura atual, estamos com aquela constante luta contra as doenças, contra as pragas, contra a seca. E aí a gente tenta, por um lado, focar nos químicos, seja que a gente usa, nos preparados que a gente usa para tratar aqueles, para combater aquelas pragas. E, paralelamente, a gente trabalha na genética para buscar formas resistentes. Mas aí aquela genética a gente sabe, e você como agricultor sabe disso. Nós introduzimos há uns 30 anos atrás, ou seja, recebemos aquela glifosato, ou seja, e o glifosato, com o tempo, ele cada vez menos funciona. Seja, cada vez mais plantas são tolerantes a ele. E, além disso, nós estamos estendendo, ou seja, o precipício em que a gente cai depois é cada vez mais alto. Ou seja, no momento, a gente aparentemente resolve, mas a gente não resolve o problema. A gente somente tenta de afastar-se, de adiar a solução daquilo que a gente, seja dos efeitos negativos que a gente tem por aplicação dos nossos princípios dessa agricultura convencional e também da agricultura tradicional, que agiu da mesma forma. Enquanto que eu estou trabalhando, e isso foi o que me trouxe o meu trabalho na genética, seja no melhoramento genético das plantas, e de fato foram plantas forrageiras, e o meu cargo era de criar plantas resistentes a doenças e a tais de pragas que aquelas plantas têm. Isso cada geneticista sabe isso, que trabalha com isso. Com 2, 3 anos, depois de ter levado aquela variedade acreditada ou achada resistente para o mercado, aquela resistência começa a corrodir. Ou seja, ela some. Ou seja, a natureza é mais poderosa do que a gente. Vem outro micro-organismo, vem outro problema, e o próximo problema cada vez é mais grave. Então, a gente vai cada vez mais. Então, esse é um trabalho decisivo, ou seja, daquela conta velha grega, que os Sísifos, como castigo dos pecados, eles tinham que rolar uma rocha para cima do morro, e cada vez que, para pagar os seus pecados, e cada vez que ele chegava quase no topo do morro, escapava aquela rocha e voltava para baixo. E aí estamos cada vez um pouco mais para trás. Tá, e outra coisa, pense nisso, no mundo inteiro, e nesse Brasil, cada ano a gente abre mais áreas para a nossa produção agrícola, e nós temos cada ano mais áreas no mundo inteiro. 1/3 do mundo, entretanto, é desertificado pelo homem, não por outros elementos, sino pelo homem. E a gente está fazendo passo a passo. Pense naquilo que você teve naquele sul. Eu estava em 76 no Paraná, na região de Cascavel, 3 safras por ano, sem adubo. Entretanto, é um pouquinho diferente. E depois tem geadas, outra coisa. Seja, ecossistema, mesmo os lugares mais abençoados, eles vão para o saco. Então, isso é uma herança que a gente cria para futuras gerações, que, de fato, é um suicídio da espécie. Então, a gente tem que pensar em outras formas. E numa forma para a gente sermos úteis a serviço da vida no planeta, e não como egoístas nesse planeta, como chamam, concentrando tudo para o ser humano, sino a serviço do planeta. E aí todos, melhorando o ecossistema, todas as outras espécies fazem isso, com exceção do ser humano, em conjunto com seus animais domesticados e deformados por ele, fazem isso. Se você sabe, como agricultor, quando você tem degradado um pedaço de terra, não dá mais nada, você deixa ele no posil. Depois de uns anos, depois de uns tempos,
aquela terra, a partir daquele momento que deixa ela em paz, começam a melhorar. Aumenta a capacidade de retenção de água, aumenta os minerais disponíveis, aumenta a qualidade do solo, vem mais vegetação. Então, por que diabo a gente não pode fazer aquilo fazendo uma agricultura? Isso seria Homo sapiens sapiens. E aquilo que a gente está fazendo hoje em dia é Homo destructor ignorans. Desculpa lhe falar isso. A agricultura sintrópica ela pode ser aplicada em qualquer uma das regiões do país, em áreas tropicais ou mesmo subtropicais? Não tem dificuldade em relação a isso? A gente tem só 1 minuto e 50. Eu passo para o senhor responder para a gente, por favor. Essa agricultura sintrópica, eu já falei, eu desenvolvi ela no clima frio temperado e estou aplicando isso em vários ecossistemas do mundo, áridos, semiáridos, subáridos, como chamam, boreais, seja no muito frio, nos trópicos úmidos, em todos os lugares. Somente são princípios, os princípios em que a vida desse planeta funciona são os mesmos. Agora, as espécies que a gente usa são diferentes, tanto as espécies cultivadas quanto as espécies que a gente usa para poder fazer isso, seja os nossos aliados, que a gente entra em aliança com eles para fazer aquilo, seja nesse caso, no nosso caso, as árvores, e depois também ramíneas, os herbáceos, etc, etc. Esses são diferentes para cada região, para cada solo específico. Claro, eu imagino até mesmo para cada uma das condições climáticas que nós temos aqui. A gente sabe que o norte nós temos uma condição climática totalmente distinta do sul. A gente está vendo o Leonardo e o Jair aí totalmente agasalhados. O doutor Ernest, que está lá na Bahia, já só com uma camiseta. Quer dizer, só isso já demonstra a distinção de climas que nós temos aqui no Brasil e a adaptação que as variedades têm que se submeter a isso. E eu imagino, claro, que para desenvolver também a agricultura sintrópica, há necessidade de fazer também essa adaptação, como em qualquer outra agricultura do mundo, em qualquer uma das regiões. Gente, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Eu sempre falo aqui, repito, quando o assunto é bom, passa rápido demais. É exatamente o que aconteceu agora. Eu agradeço demais a presença do senhor, Dr. Ernest. Muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Foi muito esclarecedora e eu não tenho dúvida, a gente volta a conversar em outra oportunidade sobre este assunto. Obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado por me ter convidado de poder participar. O canal está aberto para o senhor. Jair, muito obrigado pela gentileza de participar da nossa entrevista. Foi um prazer recebê-lo e eu conto em outras oportunidades com você também. Eu que agradeço, estaremos sempre presentes aí, prontos para colaborar com vocês. A gente chama mesmo. Leonardo, obrigado, querido, pela gentileza de novo, mais uma vez, de estar conosco aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Um abraço a todos. Um abraço para você também, para você que esteve conosco. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho e pela atenção. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.